Olá, gente. Agora nós vamos falar sobre as suas propriedades, ou seja, a propriedade da potenciação, tá bom? E essa aqui é a primeira propriedade. Qual? A multiplicação de potência de mesma base, tá? A sua definição é, eu tenho aqui duas bases iguais. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou repetir a minha base e somar os expoentes, tá? Vou colocar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Eu tenho aqui potência de mesma base, certo? O que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, ou seja, 3 mais 5. Com isso, nós vamos ter a minha base e vou somar aqui, ó, 3 mais 5, 8. Só isso, tá, gente? No caso de multiplicação de potência de mesma base. Olha lá, próximo exemplo. Eu tenho duas bases iguais, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base, eu vou manter a minha base e somar os expoentes. Isso para multiplicação, tá bom? Então fica 3 mais 2. Com isso eu obtenho o resultado de a minha base 3, 3 mais 2, 5. Ou seja, eu tenho 3 elevado à quinta potência, tá bom? No caso aqui é 2 elevado à oitava potência. Olha lá, próximo exemplo. Eu tenho aqui bases iguais, tá vendo? Bases iguais, que é meu 5. Então eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes. 3 mais 7. Então, isso é o que? 5 elevado a 10. Tá bom? Próximo exemplo. A minha base, que está multiplicando, as bases são iguais. Então, vou repetir a base e vou somar os expoentes. 10 mais 5. Com isso, eu tenho a minha base, que é 4. 10 mais 5, 15. Certo, gente? Então, no caso da multiplicação de potências de mesma base, eu vou manter a base e somar os expoentes. Só isso, tá bom? Então, aqui, olha, como eu fiz e resolvi, eu mantive as bases, certo? Porque elas são iguais, e somei os expoentes, tá? Então, bora lá para a próxima propriedade. Então, vem comigo, gente. Essa é a segunda propriedade. No caso, agora, nós vamos falar sobre a divisão, tá bom? Então, divisão de potência de mesma base, o que acontece? Eu vou manter a minha base e vou subtrair os expoentes. Ela pode vir de duas formas. Ela pode vir nesse formato aqui, certo? A que divide A, e pode vir também dessa forma, em forma de fração, tá bom? Mas o resultado é o mesmo. Tá bom? Então aqui eu tenho duas bases iguais que estão dividindo e tenho os expoentes. Então essa potência eu vou manter a minha base e subtrair os expoentes. Essa aqui da mesma forma, manter a base e subtrair os expoentes. Um exemplo aí, professor. Eu tenho aqui uma divisão de duas bases iguais. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base e vou subtrair os expoentes. 4 menos 2. Então, mantendo a base, 4 menos 2 é 2. Tá? Nós sabemos que 5 elevado ao quadrado é 25. Mas, gente, então olha lá o outro exemplo. Eu tenho uma divisão, certo? De duas bases iguais. Então, as duas bases são iguais, então eu vou manter a minha base e subtrair os expoentes. 7 menos 4. Então, mantendo a base, eu tenho 7 menos 4, 3. Certo, gente? Olha lá o outro exemplo. Tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, eu vou manter a minha base, que é 8, e os expoentes eu vou subtrair. 6 menos 4. Mantendo a base, eu tenho 6 menos 4 é 2. Certo? Nós sabemos que 8 ao quadrado é 64. Tá bom? Então é isso, gente. Essa é a segunda propriedade. A primeira foi sobre multiplicação
E agora a segunda é sobre divisão de potência de mesma base, tá bom? Então bora lá para a terceira propriedade. Então olha lá, gente, essa aqui é a terceira propriedade. Nós estávamos fazendo sobre a multiplicação e a divisão, mantendo a base, certo? E somando e subtraindo os expoentes, porque as bases eram iguais. E no caso, se a base for diferente, é essa propriedade que nós vamos ver agora, tá? As bases são o que? Diferentes e os expoentes são iguais, tá bom? É o inverso. Então, olha lá, essa propriedade é a multiplicação de potência de mesmo grau. Ou seja, eu tenho aqui duas potências de bases diferentes e tenho aqui o quê? O mesmo grau, ou seja, o mesmo expoente. Então, eu vou multiplicar a minha base e manter o expoente. Vamos entender melhor com os exemplos aqui, ó. Eu tenho duas bases diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as bases, certo? E manter o que? O meu expoente. Ou seja, multiplicando agora, eu tenho 7 vezes 3, 21 elevado ao quadrado. Certo, gente? Muito simples, né? Agora aqui, ó, potências de bases diferentes e expoente tem o mesmo grau, ou seja, tem o grau 2 aqui. Então, eu vou multiplicar a minha base, certo? E manter o meu expoente. Então, 5 vezes 3 é 15, não é, gente? 15. 15 ao quadrado. Certo? Olha lá o outro exemplo. Bases diferentes, expoentes iguais. Então, eu vou o quê? Multiplicar as minhas bases e igualar aqui, tá? E manter o meu expoente. Então, 4 vezes 5 é 20 elevado ao cubo, tá bom? Ou a terceira potência. Olha lá, tenho aqui potências de bases diferentes, então eu vou multiplicar as minhas bases e manter o quê? O meu expoente, certo? 8 vezes 6 é quanto, gente? 48 elevado à quarta potência. Muito simples, né, gente? Então, aqui as potências têm as bases diferentes. Eu vou multiplicar as minhas bases e manter o meu grau, no caso, o meu expoente. Tá bom? Então, vamos lá para mais uma propriedade. Então, olha lá, gente, mais uma propriedade. Agora, nós vamos falar sobre divisão de potência de mesmo grau. Falamos sobre a multiplicação, agora a divisão, tá? Então, é a mesma linha, é o mesmo processo, tá? Olha lá, A está dividido por B aqui, ou seja, eu tenho duas potências de bases diferentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir as duas bases, tá? E vou manter o quê? O meu expoente. É simples. Olha lá o exemplo. Eu tenho aqui bases diferentes, o 2 e o 7. Então, eu vou dividir a minha base e manter o que, gente? O meu expoente. Certo? Olha lá o outro exemplo. 5 elevado ao cubo dividido por 9 elevado ao cubo. Então, as minhas bases elas são diferentes, então eu vou fazer a divisão entre elas. E vou manter o que? O meu expoente. Tá bom? É simples. Olha lá o outro exemplo. Tenho bases diferentes, 4 está elevado à quinta potência e 3 está elevado à quinta potência também. Então, vou fazer essa divisão de bases diferentes e vou manter o meu grau aqui, ó, ou seja, 5. Tá bom? Olha aí para o último exemplo para a gente finalizar. Tenho as bases que são diferentes, então vou fazer a divisão entre elas. E vou manter o que, gente? O meu expoente. Tá bom? Então é bem simples. Na multiplicação, nós vamos multiplicar as bases diferentes, certo? E manter o expoente. Na divisão, nós vamos dividir as bases que são diferentes e vamos manter o mesmo grau da potenciação, ou seja, vamos manter o expoente. Tá bom? Então vem comigo para mais uma propriedade. Olha lá, gente, para a gente finalizar, tá, essa aula de propriedades de potência, nós vamos falar aqui sobre essa última propriedade,
que é a potenciação de potência, a famosa potência de potência, certo? Então, o que é que define essa potenciação de potência? Essa propriedade. Olha lá, eu tenho uma base que está elevada a um expoente, e esse expoente está elevado ao outro expoente. Então, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou manter a minha base e fazer a multiplicação desses dois expoentes aqui, ó. Certo? Bem simples. Bora lá, por exemplo, para a gente entender melhor. Eu tenho aqui uma base, é quanto? 4, e tenho o expoente e elevado a outro expoente, certo? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer essa multiplicação de 2 vezes o 3. 2 vezes 3. Então, eu vou conservar aqui a minha base e fazer a multiplicação. 2 vezes 3 é quanto? 6. Ou seja, 4, que a minha base está elevado à sexta potência. Tá bom? Vamos fazer da mesma forma com esse exemplo aqui. Ó. Eu vou manter a minha base, que é 5, e vou fazer a multiplicação desses dois expoentes. 3 vezes 4. Então, mantendo a base, 3 vezes 4 é quanto, gente? 12. Tá bom? Outro exemplo, eu tenho aqui quanto? 7, a minha base, então vou mantê-la e vou multiplicar os expoentes, tá? 2 vezes 5. Então, a minha base, conservando ela, eu tenho 2 vezes 5, 10. Certo, gente? Olha lá. A minha base é quanto? O 8, que está elevado ao cubo. Isso tudo está elevado à quinta potência. Então, 8 vezes 8 está elevado a 3 vezes 5. Então, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 5, 15. Tá, gente? Então, foi isso aqui. Nós falamos sobre a definição de potenciação, falamos sobre as propriedades mais importantes que caem aí no Enem, vestibulares, em concurso público. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like. E tem aí também o link do grupo do meu WhatsApp, que só é matemática. Se você tem dúvida, é só clicar aí no link e entrar lá. Tá bom? Seja bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Tá bom? Muito obrigado e até mais.